Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Vamos ler hoje no livro de Gênesis, no capítulo 37, onde diz: José vendido pelos seus irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes, meu filho? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou no vale de Hebron. E ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora,
matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tireis a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas, que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam. Por 20 siclos de prata os venderam aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Então é bem claro esse capítulo.
José vendido pelos seus irmãos. E por que seus irmãos venderam a ele? Porque o pai amava mais a ele. Porque José era filho da sua velhice e era filho de Raquel, a mulher que ele mais amava. Ele achava ela mais bonita, ele amava mais a Raquel. E ele era filho de Raquel e filho da sua velhice. Ele era o caçula dos seus irmãos. Então Jacó tinha um cuidado especial com José. E os seus irmãos ficaram com ciúmes do seu pai Jacó, que agora era Israel, de seu pai Israel, por ele amar mais a José do que a todos eles. E depois José ainda teve os sonhos, 2 sonhos. O primeiro sonho do molho, em que o molho dele ficava em pé, e os molhos dos 11 irmãos dele se inclinavam a ele, como se diz: vós me servireis, vocês vão se inclinar diante de mim. E teve também mais um sonho, onde ele viu o sol, a lua e 11 estrelas, representando o pai, a mãe e 11 irmãos, que se inclinavam diante dele. Então os irmãos dele ficaram com raiva dele, tanto pelos ciúmes, quanto pelo sonho de governo, dele ter um governo, uma superioridade, uma promessa superior a todos eles no decorrer da sua vida, e desejavam matá-lo. Já o seu pai guardava isso no seu coração, porque o amor de Israel era muito grande por ele. É um amor de um pai para com o filho. O pai não sente desejo de matar o seu filho, não é? Ele vai guardando, meditando no que o filho diz. E Israel guardou na sua mente e no seu coração esse sonho que foi contado para ele. Já os seus irmãos passaram a odiar a José. E diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. O pai de Jacó foi Isaque, na terra de Canaã, a terra prometida, onde viviam os cananeus. Esta é a história de Jacó, que se tornou Israel. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então os filhos de Bila e de Zilpa são os filhos das escravas de Leia e de Raquel. Então ela teve 2 filhos, cada uma, 2 filhos de Bila e 2 filhos de Zilpa. Então tinham 4 filhas de escravos, filhos de escravas. E veio o amor, né? O amor maior de José, filho da mulher que ele mais amava, não é? Ele amava mais a José. Esses 4 filhos que não eram das esposas dele, ele já tinha um outro sentimento. Era filho dele, mas ele amava mais os filhos das mulheres dele, das suas esposas, maiormente da Raquel, que ele amava mais a Raquel. E os demais filhos ele tinha um amor também, um amor de pai, mas não tanto quanto para com José. E o que ele fez? Ele fez uma blusa talar para José, uma blusa especial para ele. Talar quer dizer colorida, uma blusa colorida,
e dava uma mão de obra grande para fazer tecer uma blusa colorida naquela época. Vejamos aqui. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, filho da mulher amada dele, de Raquel. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Começaram a ter um trato áspero, a maltratar José, porque o seu pai Israel demonstrou um amor maior por ele, ao entregar essa túnica talar só para ele. Os 11 não ganharam uma túnica talar. Só José que ganhou a túnica talar. Então os demais ficaram o quê? Com ciúmes. E o ciúme gera a raiva, o ódio. E raiva e ódio de até vir a querer matar, a praticar um homicídio. É o que nós vemos nos dias de hoje. Muitos homicídios por ciúmes. Então foi esse sentimento que eles sentiram do seu irmão. Os ciúmes. Nós não devemos ter tal sentimento no nosso coração. Não deixar desenvolver esse sentimento. Quando você sentir um sentimento de ciúmes, já vai, quebra os joelhos e já ora a Deus. Fala para Deus retirar tal sentimento do seu coração, da sua mente, e que prevaleça a caridade, o amor, a benignidade de Deus. Quanto mais você dá, mais você recebe do Senhor. Louvado seja Deus. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E o sonho dizia assim, pois lhes disse: rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Louvado seja Deus pelo sonho. Eles começaram a odiar mais ainda o seu irmão, pela permissão de Deus. Há tempo para amar e há tempo para deixar de amar. Tempo para odiar. Há tempo de plantar como há tempo de colher. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de abraçar e há tempo de abster-se de abraçar. Então há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Debaixo do sol para a humanidade, especialmente os filhos de Deus. E esse tempo foi o tempo do ódio dos irmãos de José para com ele. E diz mais: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Glória a Deus. Contando a seu pai e a seus irmãos
repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesses, meu filho? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então os irmãos dele foram pegando mais raiva e ficando com mais ciúmes, ao ponto de querer matá-lo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui, meu pai. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. Então vejamos bem que eles moravam em Hebron. E foi em Hebron que foi sepultado Abraão e Sara. E também foi sepultado Isaque, o pai de Jacó e Rebeca, a mãe de Jacó, de Israel, na caverna de Macpela. E ali eles estavam vivendo ainda em Hebron. E de Hebron ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Disse-me: onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Então veja bem o que eles planejavam. Planejavam matar o seu irmão, mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era outro. Muitas vezes nós fazemos planos para nós na nossa vida em vão, porque o plano de Deus é outro na sua vida. Por isso nós devemos sempre estarmos apercebidos na vontade de Deus, apenas com a Bíblia e com o inário, servindo a Deus com zelo, com amor e temor, dando prioridade a servir a Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós devemos estarmos zelando pelo nosso caminhar dentro da graça de Deus, e não fazendo planos na terra. Isso cabe a Deus. O nosso destino está nas mãos de Deus. Deus é quem coloca os nossos desejos, as nossas inclinações nos nossos corações, nas nossas mentes. Tanto o querer como o efetuar, tudo vem de Deus. Então eles planejavam uma coisa: matar a José, enquanto Deus já tinha arquitetado um outro plano, um outro plano na vida de José.
Deus já tinha elaborado este plano, onde José seria o governador do Egito e reinaria sobre toda a região do país do Egito. E todos os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe, viriam inclinar-se para ele, diante do governador do Egito, que ele se tornaria. E a palavra, o sonho de José, seria cumprido. Então vejamos bem, aqueles que planejam o mal para nós, mas Deus tem um plano de bem para nós, e certamente o bem vencerá o mal. Glória a Deus, glória a Jesus. E eles disseram lá ainda: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-no numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Mas Rúben, porque José estava na responsabilidade sempre do mais velho, e o mais velho era Rúben. Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então Rúben estava bem intencionado, porque Rúben queria levar ele para o pai, porque ele, como mais velho, ele era responsável pelo seu irmão mais novo. E de quem seria cobrado a morte do filho mais novo? Do mais velho. Então ele temia o que poderia acontecer para ele, o que o pai Israel poderia fazer para ele. Louvado seja Deus. Mas logo que chegou José, a seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, presente de Israel. Eles ficaram com raiva, com ciúmes e com muito ódio de José pelo presente do pai, que o amava muito. E tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então Judá também teve uma boa intenção em livrar o seu irmão da morte. Futuramente nós vemos que Judá trouxe, para Israel o seu nome, porque hoje a tribo de Judá dá o nome a Israel, e são denominados de judeus. Judeus são descendentes de Judá. Rúben foi castigado por seu pai Israel, porque ele subiu na cama do seu pai e fez sexo com a esposa do pai, com a sua madrasta, uma de suas servas, e Jacó, antes de morrer, o castigou.
e deixou ele sem a tal bênção. A Judá ele abençoou e disse: tu és um leãozinho a brincar com a sua presa. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos isto se cumprir na história de Israel, na história da humanidade, na face da terra. Glória a Deus, glória a Deus. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Então vejamos bem, foram 20 ciclos de prata, não é? Vender o seu próprio irmão, né, por qualquer preço, uma abominação, um erro muito grande que eles cometeram ao fazer isso, mal sabendo que o sonho do seu irmão ia se cumprir nas suas vidas, e eles iam implorar por comida ao seu irmão, que seria o governador futuro do Egito. Louvado seja Deus. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho José. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado por alguma fera. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado